vergonha. Salve, salve, galera. Estamos aqui para ler mais uma edição da newsletter do Ciro Gomes do Brasil Desvendado. Lembrando sempre, importante, né, velho? É importante. Do jeito que tá o Brasilzão, é sempre importante financiar uma corrente de opinião independente. Porque, mano, a grande mídia tá, vou falar pra você, velho, tá largada. Tá largada não, tá entregue, né? Entregue aos interesses escusos. Beleza? Então acesse lá, www.cirogomes.com.br. Se tiver duro, tô duro, mano, tô duro. Não tenho dinheiro pra assinar agora. Cola aí na segunda-feira que eu leio e deixo disponível aí pra galera. Tamo junto? Mas antes, dá seu like, né? Eu sei que tem Haddad no chat aí. Tem Haddad no chat que tá segurando o like, né? Fazendo austeridade de like. Fazendo teto de gasto, arcabouço fiscal no like. Então não seja esse cara. Dê o likezão. Comente e, se possível, torne-se membro do canal. Isso aí ajuda pra caramba a corrente. É nóis. Tamo junto. Vamos lá. Segunda-feira, dia 15 de julho. Editorial. O perigoso não são os leopardos e leões, e sim os patos e galinhas, disse a minhoca aos seus filhotes. Essa frase circula intensamente nas redes sociais, atribuída a um sem número de autores, digamos assim, nobilitantes. Pouco importa, nesse momento, sua titularidade. Sentindo o Brasil destes tempos, é prudente, e mais do que oportuno, interpretarmos seus significados, e ele é muito óbvio. Dependendo do ponto de vista do observador, a noção correta de percepção de perigos ou, acrescento eu, de problemas. Os leopardos e leões não são ameaças para as minhocas, como são para nós, porém os patos e galinhas são um perigo central para as minhocas. Essa sabedoria de rua me vem à mente testemunhando o devastador estado das acomodações das elites brasileiras diante da situação socioeconômica e política em que nos encontramos. O deixa por menos é o estado de espírito dominante. O pragmatismo imoral matou entre elas qualquer ideia. A mediocridade fatalista é o estado de ânimo das lideranças do país. A rendição triste das maiorias é a sucumbência a descrenças em caminhos alternativos, que, aliás, não são sequer formulados pelos donos do poder real ou formal no país, tratando eles de desmoralizar ou pura e simplesmente ignorar os poucos insurretos que ousamos propor algum caminho diferente do mainstream. Enquanto tememos os leopardos e os leões de nossa interdição ideológica, as galinhas e patos enchem seus papos de minhocas que verdadeiramente somos nesse imenso terreno global de terríveis riscos e de, igualmente, enormes oportunidades. Antes de mais nada, temos talvez o mais grave problema de classe que uma nação real já experimentou desde que Marx diagnosticou, na luta entre elas, o verdadeiro motor da história. Nossas elites se dividem retoricamente entre direita e esquerda. Nos impõem uma polarização de Araque, ou apenas de temas morais, de costumes ou religiosos, mas aceitam, com casca e tudo, o centro estratégico comum do sistema em vigor, o modelo econômico e o manejo, para lá de corrupto, do sistema político representativo. O que quero dizer é que para a ala dita progressista de nossas elites, a real agenda popular passa anos-luz de distância de suas preocupações. Perderam cinicamente a crença na política, como linguagem, e advogam o amor adjetivo à democracia, como se uma coisa pudesse existir sem a outra. Aceitam pagar planos de saúde caríssimo e têm descontos dos seus impostos, transferindo para os cofres públicos esse custo de seu viver burguês. Por isso, não fazem ideia do estado trágico da saúde pública, o único refúgio de mais de 80% de nosso povo. Também é assim com a matrícula de seus filhos das escolas privadas, sem ter a menor ideia do devastador assassinato do futuro dos filhos das maiorias populares, numa escola pública decadente e obsoleta, a despeito do sacrifício da maioria dos professores. Pagam, aliás, essas elites, a seus mordomos e serviçais mais do que o país, por média, paga aos seus professores. Nem tanto, viu, Ciro? Porque o Caetano Veloso foi processado esses dias aí, estava pagando 2.800 na carteira para governanta, né? Para governanta. Você tá pagando para governanta ainda, imagina para as empregadas, para as cozinheiras que eram governadas pelas governantas, né? Então, pois é. Boa parte aprendeu os caminhos da pejotização para sequer pagar imposto,
como pagam os assalariados. Também é assim na segurança pessoal, familiar ou patrimonial. Não faz ideia a nossa burguesia progressista do estado de guerra civil que domina nossas periferias, dominadas de forma impune pelo crime organizado, especialmente pelas facções criminosas, massacradas pelo terror e pela mortandade. Um quadro pavoroso agravado por uma polícia de classe que atira antes de perguntar, quando o alvo é jovem, negro e pobre, prática generalizada nas áreas humildes do Brasil e jamais vistas nas áreas elegantes. Pagam seguranças privadas em seus condomínios superprotegidos. Muitos vão em seus carros blindados a seus poucos e também protegidos endereços. Não sabem onde ficam os bairros pobres para onde voltam os seus empregados ao fim do expediente estendido. Esta carga no lado progressista de nossas elites não vem de uma percepção pessoal equivocada, pois sei que ela é razoavelmente melhor que a outra banda. Afinal, não se pode esperar da outra banda, a reacionária mesmo, inclusive na retórica, que ela seja o caldo de cultura da mudança. Se aquela banda dita progressista replica o discurso superficial de uma solidariedade inconsequente ao povo, a democracia e os valores civilizatórios básicos, esta outra banda ganha e muito com a tragédia coletiva. Dinheiro público às montanhas é a indenização a seu comportamento arrogante, patrimonialista e organicamente corrupto. Mas, na prática, as duas bandas se equivalem na manutenção do status quo. Uma porque gosta dele e dele usufrui, a outra porque é cúmplice desse reacionarismo por sua passividade e egoísmo. Alguns números de minhocas. Toda a grande mídia está replicando a propaganda do governo de que a nossa economia está crescendo. Está? Cresceremos o PIB este ano ao redor de 2%. A nossa população crescerá neste mesmo ano 0,5%. Dividindo uma coisa pela outra, a riqueza por cabeça vai crescer ao redor de 4%. Acontece que, nesse ritmo, levaremos ao redor de quase um século para alcançarmos a renda por cabeça da Espanha, o segundo país mais pobre da Europa Ocidental. Isto se a distribuição de renda fosse minimamente razoável, o que está muito longe de ser. Entre nós brasileiros, 1% apenas da população, as duas bandas acima descritas, são donas de mais de 40% de todas as riquezas do país. 5 pessoas têm a posse equivalente a 100 milhões de pessoas mais pobres e de pequena classe média entre nós. Não é problema deste governo que temos hoje, apenas trata-se do redesenho permanentemente do escravismo, do latifúndio, do patrimonialismo e da organização oligarca, que nosso poder político dominante. Trata-se da conciliação de quem, historicamente, tinha compromisso com a mudança e aderiu à manutenção dessa tragédia coletiva. A defesa da democracia como um valor epidérmico não é capaz de resolver essa contradição. Aqui embaixo, onde vive o povo, metade da população está na informalidade, ou no desemprego, ou no desalento. Reforma da tributação do consumo avança. Vamos entender. Esta semana avançou na Câmara dos Deputados o que, equivocadamente, a grande mídia chama de reforma tributária. Todas as atenções foram derivadas para a batalha dos lobbies para se livrarem da pesadíssima alíquota, a maior do mundo, provavelmente. Ganhou o lobby da carne e perdeu o lobby dos automóveis. Mas as questões que importam mesmo não são essas. Primeiro é necessário que entendamos o que está em andamento. É uma modernização muito atrasada e algo capenga de nossa caótica tributação do consumo. Não é uma reforma tributária. Já sabem os assinantes mais antigos dessa carta. Repito aos novos assinantes, a quem dou calorosas boas-vindas. Para ser uma reforma tributária, nós teríamos que considerar, com os seus devidos pesos e distorções atuais, todos os fatos sobre os quais devem incidir um bom sistema. Renda, patrimônio, consumo. Nas rendas e patrimônios, há distinções relevantes quando falamos de heranças, doações, rendimentos financeiros, dividendos, propriedade rural e urbana. Estes os maiores exemplos. Pois bem, um bom sistema tributário é aquele que distribui de forma economicamente eficiente e socialmente justa o peso da carga tributária em vigor. Há guias sólidos na literatura e nas boas práticas internacionais. É unânime, tanto em uma quanto nas outras, que as mais injustas, embora as mais fáceis de executar politicamente, é a tributação do consumo.
A injustiça vem da regressividade conceitual de um imposto que cobra o mesmo valor sobre o preço de um bem ou serviço, independentemente se o consumidor é um pobre ou um ricaço. A facilidade política deriva do costume ancestral. Como se está chamando de reforma tributária a mera tentativa de simplificar nossa tributação sobre o consumo, considerando, portanto, as outras bases de incidência, a consequência prática não é o zelo conceitual de não chamarmos alho de bugalho. É, sim, o fato econômico-social e contundente de que, para compensar as tremendas distorções do sistema tributário como um todo, o IVA do PT vai nascer como o maior do mundo. Exemplo bem prático. É a tremenda distorção do imposto de renda. Quem ganha a partir de R$ 2.824 começa a pagar imposto de renda, enquanto quem embolsa rendas de lucros e dividendos na conta de bilhões não paga nada no Brasil, e somente aqui. Se cobrássemos o que um mundo sério cobra, e eu cobrei como ministro da Fazenda de Itamar Franco, a alíquota sobre o consumo popular poderia ser bem menor e certamente abaixo do triste título de maior do mundo. Só no Brasil, o pedaço importante do financiamento do desequilíbrio atuarial do modelo previdenciário será espetado nas costas do consumo já precário do povão. O CBS, que vai dividir com o IBS a dualidade de IVAs, que no mundo inteiro é um só, nasce para cofinanciar a Previdência Social como sucessor do PIS/CONFINS, ou seja, ainda no campo de uma reforma fiscal correta, nem de longe seria razoável aloprar o IVA como estamos aloprando, desconsiderando as receitas parafiscais vinculadas à Seguridade Social. Todos fomos distraídos novamente com as cortesias introduzidas na reforma para atenuar a chicotada nas costas do povo. É no contexto da cesta básica que a luta dos lobbies prevaleceu. Não ficou propriamente ruim aí. O exótico neste contexto é a criação de uma espécie de cashback, ou de devolução dos tributos pagos pelos cadastrados no CadÚnico, nas contas de gás de cozinha, energia elétrica e água e esgoto. Será o primeiro lugar do mundo onde os pobres precisarão de capital de giro, como genialmente disse o deputado Mauro Benevides Filho. Teremos de voltar ao assunto, até porque o projeto agora vai para o Senado, que, por sua vez, premido pelo semestre eleitoral, acho que é espremido, né? Espremido pelo semestre eleitoral, muito provavelmente não se debruçará sobre o tema tão cedo. Fico aqui lembrando a propaganda oficial, totalmente absorvida pela grande mídia, de que a reforma aprovada iria ajudar na taxa de crescimento deste ano no Brasil. Em tempo, deixa eu esclarecer a quem está no embalo desta ilusão. A reforma só entra em vigor no ano de 2033, embora comece uma gradualíssima escala a partir de 2026. No mundo inteiro, menos aqui, a característica do IVA é ser cobrado no destino, ou seja, arrecadado na praça onde o ato de consumo é praticado. Entre nós, isso só vai acontecer plenamente no longínquo ano de 2078. Isto mesmo, 2078. Nos serviços, mesmo que haja atenuantes aqui e ali, homenageando os lobbies, a alíquota máxima vai subir de 5% para 26,5%. Lembro que esse setor já representa a maioria relativa e expressiva de nossa economia. Ainda precisa aperfeiçoar estudos, mas a introdução de uma alíquota máxima para o IVA de 26,5% parece, à primeira vista, mais um atentado à aritmética básica praticada por nossos políticos. A premissa de neutralidade, nem aumentar nem diminuir a arrecadação, com a reforma, não parece ser compatível com este tabelamento. A corrupção está se sofisticando, os corruptores são os mesmos. Conforme antecipado por essa newsletter, essa carta, a Ambar Energia dos notórios irmãos Wesley e Wesley manifestou a ANEEL sua intenção de comprar a Amazonas Energia. Pronto, o buraco de 9 bilhões de reais da concessionária privada de energia do Amazonas, uma vez assumida, essa empresa pelos corruptores conhecidos da JBS, vai se transformar em riqueza, participação acionária na Eletrobras, por obra de uma imoralíssima medida provisória assinada dias antes pelo presidente Lula. Lá atrás, Bolsonaro mandou e o Congresso Nacional aprovou com casca e tudo uma lei que promoveu a privatização da Eletrobras. Só que não. Privatizar seria vender o ativo estatal,
pelo justo preço, a um empresário privado. Nesse país de corruptos, a privatização, só que não, manteve sob propriedade estatal a Eletrobras, mas transferiu seu controle ao trio de campeões da malandragem do alto coturno entre nós, os donos e patrocinadores da maior fraude da história do capitalismo brasileira, o caso das lojas americanas, que, detendo apenas 1,43% do capital votante, adquiriu pela lei Bolsonaro e a total conveniência de Lula e do PT o controle da Eletrobras, agora privada só que não. Na lei, o truque foi escandaloso. Fica determinado que pouco importa o tamanho de posse do capital da Eletrobras. Nenhum sócio pode ter mais do que 10% dos assentos no conselho de administração da empresa. Assim, mágica. O governo, detendo o mesmo valor que detinha antes da lei Bolsonaro intocada por Lula, é proibido de acompanhar o aumento do capital promovido. Fica com 43% do capital, mas só pode indicar um dos 9 membros do conselho que elegem a nova diretoria indicada por Jorge Paulo Lemann e sua banda. No noticiário desses dias tenebrosos, ficamos sabendo, embora em linguagens muito cifradas e sem a devida escandalização, que um conjunto de gerentes da estrutura profissional da Caixa Econômica Federal foi afastado de seus cargos porque discordaram de uma enorme negociata em marcha ali dentro. O notório Banco Master está para conseguir da Caixa Econômica Federal, agorinha com Lula e Haddad, que esta compre nada menos do que R$500 bilhão em papéis sujos de um banco sem nenhuma estrutura ou mesmo respeitabilidade. Prazos de 10 anos entregariam dinheiro bom, administrado por este banco público. Para essa instituição, esquisita fazer o que entendesse oportuno. Operação como esta nunca foi feita. O Master não tem rating minimamente respeitável e tem sua carteira entulhada de precatórios. Lembra do escândalo censurado? Olha aí o nome dos bancos na mamata. Informação cultural. O Banco Master foi um dos patrocinadores do primeiro Fórum Judiciário Brasil de Ideias realizadas em Londres, de 24 a 27 de abril. Olha só. O evento foi organizado pelo Grupo Voto, lobby bolsonarista recém-convertido ao lulopetismo, e estava cheio de convivas ilustres. Vejam no Google. Quem estava lá era Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, mais o ministro da Suprema Corte lá. E aí, quando a Folha de São Paulo foi lá perguntar, o que vocês estão fazendo aqui? Que era entrevista, o Xandão respondeu, nem a pau Juvenal. E em nota oficial, o Voto falou que era evento privado e não sei o quê. É isso aí que ele está pedindo para você ver no Google. Outro dia, a Petrobras, no governo Bolsonaro, resolveu vender seus gasodutos e oleodutos, os quais somente ela usa e que são indispensáveis à sua logística, por um preço equivalente ao valor de menos de 5 anos de aluguel destes mesmos gasodutos e oleodutos. O contrato de aluguel foram celebrados na sequência da venda. Quem alugou foi a Petrobras. Lula e o PT deixaram a negociata intocada. O TCU aprovou e pode um acordo para lá de imoral e lesivo ao Brasil entre a Oi e a Anatel e o Ministério de Comunicações. Lembra do Juscelino? Em que o governo abre mão de até 17 bilhões. Por este acordo totalmente ilegal, a Oi fica autorizada a migrar do regime de concessão para o regime de autorização. Por este passe de mágica, a Oi, antiga Telemar, deveria pagar para a União algo ao redor de 20 bilhões. Mas passa a ter de pagar menos de 6 bilhões. O assunto está na Advocacia Geral da União de Lula, para bater o martelo. Quem está por trás dessa negociata é uma empresa vetal credora da Oi e braço do Banco BTG Pactual, sempre eles, pertencente ao notório André Esteves, campeão também na negociata bilionária dos precatórios. A Sabesp, maior empresa de água e saneamento do Brasil, do bolsonarista Tarcísio de Freitas, está sendo disponibilizada na Bacia das Almas para privatização. Mesmo que seja uma espécie de joia do tesouro paulista, o direcionamento esquisito de sua entrega ao capital privado fez com que, pasmem, apenas um concorrente esteja se apresentando para arrematar a empresa. Sem concorrência, a empresa tende a ser vendida por menos da metade de seu valor. Menos da metade, gente querida. Quem vai ganhar o mimo dos moralistas bolsonaristas como Tarcísio? A empresa Equatorial, que vem a ser uma empresa pertencente ao banco, sempre eles, Opportunity, do notório corruptor Daniel Dantas.
A corrupção está se generalizando. Mas os corruptores e corruptos são rigorosamente os mesmos. Palavras duras, hein? Oportunidade de jogar fora. Aprovado novo ensino médio. Leio que o atual ministro da Educação, Camilo Santana, comemorou a aprovação pelo Congresso Nacional do Marco Legal do novo ensino médio. Eu penso que foi mais uma oportunidade perdida. A escola brasileira insiste em formar uma generalista superficial, lecionando um enciclopedismo raso, como se o bem formado de hoje fosse um jovem francês do século XIX. O paradigma pedagógico de decoreba aqui, em tempos de Google e ChatGPT, é o próximo do mais puro lixo e da total irrelevância. O debate entre despotismo esclarecido, autorreferente de Michel Temer, e o dirigismo caridoso de Lula nos impediu de discutir o que importa: uma escola emancipadora, capaz de preparar os filhos dos pobres e da classe média que não podem pagar escolas particulares para a vida e para a sofisticação da economia e do conhecimento. Fizeram agora, de novo, o que já tinham feito em plena ditadura. Minha escola pública obrigada, por lei, me concedeu um diploma de técnico de laboratório. Minha escola tinha excelentes professores, mas não tinha nada que pudesse ser chamado de laboratório. Caramba, isto já faz mais de 50 anos. Reproduzo aqui uma reflexão que me mandou o professor Frederico Krepp. Ó o Fred aí na newsletter. Meu resumo livre é: Temer fez uma reforma bárbara por medida provisória. Lula prometeu explicitamente revogá-la durante a campanha. Chegou lá e Camilo Santana fez o oposto. Link do Fred aí, ó. Grande Fred. Atentado a Trump passionalizará lá como aqui? Não me sentiria bem remetendo essa newsletter sem um comentário acerca do atentado ao candidato republicano à presidência dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Por isso adiei para hoje essa escrita. Esta edição circula nesta segunda-feira, data da convenção do Partido Republicano, que oficializará a candidatura de Trump. Faço uma aposta de que a foto dele com o punho erguido e com um filete de sangue escorrendo de sua orelha direita com a bandeira norte-americana ao fundo será a foto central do evento. Faltam alguns meses para as eleições, que só ocorrerão em novembro, mas Trump explorará ao máximo esse episódio deplorável de violência política. Os americanos não são tão passionais e emotivos quanto os latinos e brasileiros, mas o papel de vítima de violência política parece ter sido percebido no primeiro minuto pelo ultramarqueteiro Donald Trump. É indisfarçável que, ao se recompor ainda por debaixo de seus seguranças do serviço secreto, Trump, já ao se levantar, parece ter percebido a oportunidade de ouro que a quase tragédia lhe ofereceu. Ergue o punho e grita repetidamente: "Fight! Fight!" Se eleva acima dos braços coletivos dos membros do serviço secreto para se dirigir aos simpatizantes. Isto, nem de longe, quer dizer que ele não tenha sido mesmo vítima de uma tentativa, felizmente mal sucedida, de assassinato. Parece claro que sim, mas já no primeiro minuto ele parece voltar ao seu estado disciplinado de candidato em tempo integral. Como a opinião pública vai reagir? Para mim é ainda uma incógnita, mas para hoje não há a menor dúvida de que o já franco favoritismo de Trump, derivado da aparente incapacidade de Joe Biden se revelar minimamente apto à disputa, vai aumentar em virtude da violência que sofreu. Tentarem os democratas aproveitar a ocasião para sua correta tese de denunciar a frouxidão no controle de armas não parece nada oportuno agora. Embora a arma utilizada por um homem branco de 20 anos, inscrito no Partido Republicano, tenha sido um fuzil semiautomático famoso, o tal AR-15, e a precisão do tiro, a boa distância, também façam urgentes os esclarecimentos de motivação ou vinculações políticas do autor do atentado neutralizado no mesmo instante em que disparou. Rapidinhas! Haddad deixa cair a máscara. Declara-se favorável à consolidação de um monstrengo institucional, a autonomia radicalizada do Banco Central do Brasil, assim como Roberto Campos Neto a propôs diretamente ao Senado Federal. Crime continuado contra o Brasil. Não mudam nada e ainda congelam as possibilidades de mudança no futuro do país. A esculhambação é tão grande que o notório Valdemar da Costa Neto se declarou contra. Onde estamos? 2. Até a gíria militar Bolsonaro corrompeu.
O grito selva é um grito de guerra que caracteriza afinidades da luta difícil por parte da camaradagem militar. Bolsonaro usou o termo para agradecer a receptação por Cid das tais joias que surrupiou dos cofres da nação. O que me dói muito é que ainda tem quem seja fanático por uma figura trágica como esta. 3. Os jornais dão conta de que Lula promoveu uma acareação entre seus ministros desenvolvimentistas, como são impropriamente chamados seus ministros da área de infraestrutura, e a estrutura comandada pelos ambientalistas, chefiados por Marina Silva e pelo xiita presidente do IBAMA. No jargão policial e jurídico, a acareação é a apuração da verdade por meio do confronto entre partes que representam informações divergentes. Traduzindo, quem está mentindo na equipe? Suspeito que todos. Essa notícia rolou aí? 4. O que o Senado está promovendo ao redor da iniciativa de seu presidente, Rodrigo Pacheco, acerca do endividamento dos estados é uma das maiores vergonhas que já testemunhei na minha vida. Estados brasileiros que estão em ordem com seus pagamentos à União serão feitos de otários para que os responsáveis, a partir do governo do seu estado, Minas Gerais, espetem nas costas do povo uma conta para lá de salgadas de seus governos caloteiros. Culpa de um governo que poderia e deveria ter tomado a iniciativa de consolidar esses passivos impagáveis no perfil que assumiram, permitindo que a demagogia assumissem esse encaminhamento. Merece aplauso. Grande campeonato da Espanha, tetracampeão da Europa. Merece vaia. A falha gigantesca do serviço secreto americano que, ao contrário da supercompetência que demonstra na série de televisão, não previu nem conseguiu evitar um atentado que quase mata Trump e que pode ter matado a possibilidade de permanência dos democratas na Casa Branca. É bom ficar de olho nos dados do mapa da fome da ONU, que serão divulgados no próximo dia 24. Seus números serão indicadores importantes se o governo Lula vai conseguir ou não tirar o Brasil da triste linha da fome e da miséria. É isso, pessoal. Não se esqueça de curtir aí, ó, o corte, o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário aí. Demorou? Mais uma newsletter boa, hein? Foi boa essa, hein? Foi umas coisas pra gente investigar por aí. O Ciro Gomes é a única esquerda que eu respeito. Tá? Pelo amor de Deus, maluco. Cadê essa esquerda que eu não acho, mano? Já pedalei